Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, João? Hoje caiu no livro de Daniel, Sim. no capítulo 1. O capítulo 1 de Daniel vai aqui nos ensinar, vai nos mostrar, que quando Nabucodonosor está ali no seu reino, Deus vai entregar o povo de Deus, Israel vai ser entregue a Nabucodonosor por causa da sua teimosia, como nós conhecemos toda a história, O povo de Deus não respeitava a Deus, não obedecia, era um povo que não temia mais a Deus. Então, como punição, Deus permite eles ser deportados da terra onde eles estão, na terra que Deus tinha dado a eles, para a cidade de Nabucodonosor. Eles eram transportados lá para a Síria. E quando eles eram levados para lá, para Sinar, nesse meio desse povo que foi transportado para lá, deportado, está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, com nomes já mudados, pelo rei. E o que acontece? Quando eles são deportados para lá, o rei pede para os seus líderes lá escolher homens inteligentes, homens de bom porte, homens bem educados, homens que sejam diferentes, para poder trabalhar dentro do palácio para ele. E a Bíblia diz que ele vai escolher, e nesse meio está esses 4 jovens. E eles são escolhidos dentre todos o povo lá, com mais outros, e eles são colocados para ser treinados, para ser ensinados, para trabalhar no Palácio Real junto com o rei. E a Bíblia diz que nessa separação o rei fala assim, separa um pouco do manjar nosso, do que nós comemos, de todas as iguarias, e serve esses homens que vão ser preparados para trabalhar no templo. Daniel sabia da cultura, do rei. Ele, sabendo que aquilo era oferecido ao seu Deus lá, ele, fiel a Deus, o Deus de Israel, ele fala para o chefe lá, nós não queremos participar desse manjar, nós queremos comer coisas simples mesmo, legumes com água é o suficiente. O homem que era orientado pelo rei para servir esses homens, ele tinha que seguir as instruções do rei, não podia mudar. Ele fica com medo, ele fala, mas eu não posso mudar, que se o rei souber que eu não estou honrando vocês com a comida que sai da mesa dele, ele vai até pode me prejudicar. Ele falou assim, não, mas faz um teste então de 10 dias com a gente. Se em 10 dias nós aparentar uma boa imagem, uma boa aparência melhor do que aqueles que estão comendo os manjares, o senhor então faz o senhor achar melhor. Mas se nós aparentar uma imagem melhor, o senhor muda também a comida desses homens para que eles também sejam viçosos, venham ser fortes como nós. E o homem aceita, então passa os 10 dias, foi como eles falaram. Mas enfim, ele renuncia, ele não quer participar dos manjares porque ele conhece, e sabe que isso não agradaria a Deus. E quando ele renuncia a não participar, eles vão ficando ali, e a Bíblia fala que com o passar do tempo ali, Deus vai dar sabedoria sobrenatural para esses 4, uma inteligência diferente para esses 4, até ponto de eles se destacarem mais do que os outros. A Bíblia fala que eles se destacam mais do que os outros ali naquele tempo ali. O que eu vejo aqui, meus irmãos, nesse tempo, nesse texto que nós lemos aqui, Deus ele tem propósito para nossas vidas. E muitas das vezes, situações como aconteceu com Israel ali, eles não estava certo deles ir trabalhar nesse palácio, mas do nada, de uma desobediência do povo, eles foram transportados para lá. E houve essa oportunidade desses 4 de serem honrados por Deus, num país que não era deles, numa área que eles não agiam, eles não eram políticos, não eram nada, não eram ali da área de administrarem coisa do palácio. Mas a Bíblia fala que Daniel e esses outros 3 homens, com uma sabedoria sobre-humana que Deus tinha dado a eles, foram capacitados, foram escolhidos para trabalhar no palácio, foram separados ali. Isso Deus dá, irmãos, através da sua fidelidade, da sua obediência, mesmo estando em lugares diferentes, numa terra levada ali ao cativo, eles não cederam nada da prática deles, manteram a sua fidelidade ali. Se você for ler o livro de Daniel inteirinho, você vai ver o que aconteceu com esses homens, com esses 4 homens, no decorrer do livro de Daniel. Quantas coisas eles recusaram a seguir do rei, e mesmo assim, eles era para ser punidos, e eles não foram punidos. Se você for ler um pouquinho para frente, Daniel, ele, por não desobedecer às ordens do rei, que na verdade o povo não queria que ele orasse mais, falou assim, ele é um cara que não tem erro nenhum, nós não vemos erro nesse homem, então como nós vamos pegar ele? Vamos pegar ele na oração dele, vamos falar que ele ora muito, e que vamos fazer um decreto para que ninguém venha orar a nenhum Deus, a não ser falar com o Senhor, com o rei. O rei achou bom essa lei, mas essa lei era só para pegar Daniel, porque Daniel não ia deixar de orar, mesmo com lei ou sem lei, porque ele era fiel a Deus. Então eles decretam essa lei, isso era os outros que trabalhavam no palácio preparando a estrada para Daniel,
para Daniel cair. Daniel, ele vai ali, como sempre, orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele foi na sua oração da tarde, e os homens que tinham preparado a lei para o rei assinar ficaram ali só para observar ele cair. Quando ele vai lá orar, eles filmam e falam: ah lá, rei, não está obedecendo. Então, tipo, pegou ele numa obediência dele a Deus. E todo mundo conhece a história, foi decretado para ser jogado na cova dos leões. Não foi assim? E ele, mantendo sua fidelidade, ele caiu na cova, foi jogado na cova, não aconteceu nada com ele. A Bíblia diz que ele ficou a noite inteira na cova e de manhã cedo o rei foi lá bater lá para perguntar se Daniel estava vivo. Daniel estava lá. Aí o que aconteceu? Ele foi tirado da cova e os outros foram jogados, todos que foram acusadores, porque falou assim: ó, se os leões não te comeram é porque você era um homem justo. Então, se você era justo no que você estava fazendo, então eu vou jogar aqueles que te acusaram dentro da cova, porque mentiram contra você. E eles foram jogados e não, antes de tocar o chão, foram comidos. Ou seja, ele foi tão fiel que Deus era com eles, a mão de Deus estava com eles. Então, isso que chama muita atenção, irmãos. Deus, às vezes, ele vai preparar situações para qualquer um de nós. E nós temos que manter a fidelidade. Não importa a região, não importa o lugar que nós estivemos. Tudo que nós já aprendemos que Deus nos orientou a viver e a seguir, temos que seguir em qualquer lugar. E a mão de Deus vai ser conosco, vai nos abençoar, vai nos fazer cada dia passar, vamos supor assim, de fase, aumentar aí a nossa chegada onde nós temos que ir. Mas tem que ser fiel a Ele. Sim. Não importa o lugar. Essa palavra é interessante. Essa semana que começa aqui, sempre que nós estamos sempre batendo na mesma tecla. Sigam os preceitos divinos. Sigam Deus. Faça aquilo que agrada aos olhos de Deus. Não faça nada no escondido, no oculto. Porque Deus está vendo. Então, ação e reação. Por mais que demore, né, sempre vem a justiça divina e faz a justiça dele. Então, o que cabe a nós, filhos frágeis, filhos que estamos aqui na dependência de Deus, né? E porque nós somos rebeldes, porque nós somos teimosos, porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Então, não, nós temos que crer nele, né? Então, por que vem a ansiedade nas pessoas? Por que vem tantas doenças aí de síndrome, de pânico, disso, aquilo? Por causa de ficar pensando no futuro, no passado demais, ou então você querer algo da tua vontade e não da vontade de Deus. Porque quando você tem fé em Deus, de verdade, e você coloca aquele teu problema, aquela tua vontade na mão de Deus, Ele vai executar por você. Aí você descansa no seu coração. Então as coisas só boas acontecem na sua vida, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque você segue os preceitos divinos. Foi ali, quando os meninos, Daniel e os 3 que foram com ele escolhidos para o reino, para aprender ali do rei, eles tiveram o que ali? Eles tiveram uma escolha, porque Deus introduziu eles ali. Aí eles continuaram sendo fiéis naquele processo, a Deus. Mesmo falando que eles tinham que comer a comida do rei. Eles não queriam. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo as leis divinas. As leis do seu Deus, o nosso Deus real, né? Porque eles estavam oferecendo aquela comida a um outro Deus, né? O rei oferecia aquela comida a outro Deus e fazia o pessoal comer aquela comida consagrada. E eles não queriam, porque eles estavam desobedecendo a Deus. Então Deus só prosperou os 4, né? Eles estavam ali, depois prosperou Daniel, depois prosperou os outros 3, livrou da fornalha, livrou da cova dos leões, livrou. Pode vir um reino contra você, pode vir. Se você segue os preceitos divinos, você só vai ter bênção. Então não temam o que está por vir, o inimigo que está te perseguindo, não tenham medo, nem temam um mal algum, porque você tem que temer o seu Deus. Aquilo que você está fazendo de errado no oculto, aquilo sim, né? Que você fala assim, ninguém está sabendo, né? Ninguém está sabendo o que está acontecendo comigo, ninguém está sabendo o que está acontecendo nessa minha vida, o que eu estou fazendo de errado, ninguém está sabendo, então eu estou pensando que eu estou levando vantagem, não é? Desculpa aqui, gente, botei meu dedo na tela. Mas então, nós viemos sempre, engraçado, né, que eu botei o dedo na tela, que vai cortar, depois vai ficar uma pegadinha depois, não vai? Vai. E é a mensagem do meu filho, que não para de vir. Eu fui tirar a mensagem para você. Enfim, né, voltando aqui, nós estamos falando sobre Daniel, sobre a conduta dele para com Deus, para com o que ele está vindo para nós aqui, o que Deus está planejando para a minha vida, para a vida do Jair.
Independe se está demorando, se não está, nós temos que estar tranquilos, né? Deixando tudo acontecer na mão de Deus. Então esse é o recado da semana. Apesar de tudo que está aí de perseguição na sua vida, de todas as coisas ruins, de pessoas ruins querendo o teu mal, né, de coisas que vêm para você, armadilhas, armações, pessoas que vêm mimizentas para o seu lado, que está querendo puxar seu tapete, está querendo fazer uma coisa ruim para você, não tema. Deus está vendo tudo isso. Aquela pessoa que está agindo no mal, agindo inconsequentemente, aquela vai ter sim a retribuição dela, não que nós estamos querendo, mas porque Deus faz a tua justiça, né? E eu não queria nunca cair nas mãos de Deus como uma retaliação, como algo assim de ensinamento, porque quando vem pesado, né, Jair? Então ninguém passa por uma situação, né, por acaso. Toda situação ruim na tua vida que está passando é porque você está agindo do mal, né? Você pode estar falando que está agindo bem, mas está agindo mal. Então prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo hoje, que a colheita vai ser amanhã e vai ser rápido. Então sigam Deus. Nós estamos sempre batendo nessa tecla. Sigam Deus, que Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, e vai te proteger contra um país, contra um estado, contra qualquer coisa. Pode ter uma armadilha gigante, mas se você estiver agindo no nome de Deus, e a ação que você está tendo é justa, honesta, e seguindo os preceitos divinos, não há inimigo que te derrube. Não vai ter, porque ninguém pode com a força divina de Deus. Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele traz alegria e paz, Ele traz uma vida plena de felicidade. Tudo que era para dar errado vai dar certo. Então não temam, meus irmãos, sigam, né? Procurem fazer o que for de certo na tua vida, na vida divina, porque vai vir para você só bênçãos, só luz, só proteção e só cura, coisas que vão te dar paz e alegria. Se você não estiver nessa vibração, cuidado, está agindo contra a vontade de Deus. Esse é o alerta da semana. Um grande beijo no coração, uma ótima semana a todos, com a paz do Senhor, e até sexta, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima semana, fiquem todos na paz do Senhor. Amém, até sexta. Amém.